O artista, ele tem que se conhecer, ele tem que saber o que acontece com ele. Não é possível a gente se contentar com um aplauso. Olá, tudo bom? Eu sou a Karine Dassi e que bom que você está aqui. Olha, muita gente me pergunta como que é assim, como que é isso de ser artista? Ou fazem falas assim do tipo, mas você tem um dom, você já nasceu com isso, quem é artista nasce pronto, ou coisas do gênero, né? E é interessante porque eu tenho uma resposta para isso que é assim, não nasce pronto, né? A gente tem uma coisa que eu acho que sim nasce com a gente, que é uma coisa assim, existem coisas que despertam a curiosidade e a vontade numa direção. Esse ímpeto e essa vontade acabam direcionando seus interesses e a sua curiosidade, e isso vai se tornando uma expressão no mundo. Mas é pronto de forma alguma. E eu tô falando assim, eu falo isso com bastante propriedade, e não só do ponto de vista dessa coisa de porque realmente tem que suar muito, tem que ralar muito. Tem essa parte, não vou falar que não tem essa parte. Mas teve uma coisa que aconteceu comigo, que foi uma coisa que me acompanhou durante toda a minha trajetória, desde muito cedo, que era o seguinte. Então eu percebi que eu tinha esse interesse em várias direções, né, sobre arte. Então eu tinha essa coisa, eu gostava muito de poesia, eu gostava muito de desenhar, de pintar desde cedo, me apaixonei pela música, fiz faculdade de música, ia bastante nessa direção, mas tinha um sentimento que era, mas peraí, alguma coisa não fica completa nessa história. Eu não sabia dizer exatamente o que era, e isso acabava me levando para mais e mais direções novas, inclusive, novos interesses, e era uma coisa que ficava expandindo, e eu tinha dificuldade de falar assim, não, mas peraí, é isso aqui que eu quero fazer, ou isso aqui fecha para mim essa questão. E aí, tá bom, aí eu fiz faculdade de música, percebi que um tanto aquela faculdade também maculou um pouco o meu interesse e aquele sentimento genuíno, né, daquele amor que eu sentia, aquela coisa que eu falava, nossa, como é bom, e na faculdade eu senti que também deu uma maculada nessa parte, ficou muito intelectual a história, e aquele sentimento de um negócio faltando. Aí aconteceu uma coisa bem interessante, que foi, eu conheci as pessoas que junto comigo formam hoje o Ungambicula, e a gente é uma cooperativa, né, de artistas, e conheci o Pavitra, que é o diretor da cooperativa, né, diretor artístico e tudo mais, e foi muito interessante o processo do Ungambicula e como eu fui integrando essa coisa de ser artista. Por que eu tô falando isso ainda, né? Porque lá a gente começou um processo que era assim, então a arte, ela tem um poder de mobilizar coisas dentro de mim. Conforme e eu falava assim, nossa, mas esse projeto Ungambicula tinha uma banda que eu tocava baixo nessa banda e ao mesmo tempo quando eu via eu tava pintando de novo. Aí algumas coisas começaram a se encaixar. Por que eu tô falando? Entendi. Então, para eu realizar isso que eu vim realizar junto com esse grupo, que era um grupo que falava sobre missão de alma, sobre espiritualidade, sobre evolução da consciência, eu teria que disponibilizar os meus potenciais e todos esses dons, esses interesses que eu tive, mas só que de forma a amadurecer todos eles para conseguir realizar aquele projeto. E aos poucos eu fui entendendo que a gente não tem como você não sentir essa lacuna se você não entender como direcionar a sua integração enquanto pessoa. Porque não existe uma forma de eu fazer uma arte maravilhosa e encantar possivelmente muitas pessoas e ainda assim eu não saber o que é que me faz me sentir inteira, né? Eu percebia que muitas vezes eu fazia muitas coisas, chegava a ter um certo sucesso, fiz coisas na TV, sei lá, fiz várias coisas assim, e aí só que o sentimento de ficar quebrada por dentro era muito grande. Falei, mas como que eu faço? Como que é isso? Porque eu vou lá, faço a arte com um sentimento genuíno de transformação, que eu preciso falar, nossa, mas parece que o mundo, preciso transformar o mundo e tudo mais, aquele sentimento muito genuíno, e ao mesmo tempo chegava no final eu continuava quebrada. Ficava uma coisa muito sem sentido.
muito sem sentido. O que foi interessante com o tempo, né? Junto com esse exercício de entender como funcionam os instintos, a psique, os arquétipos, como que isso mobiliza dentro de mim o meu próprio processo e como que eu faço então, como que eu realizo isso, entrego isso para o mundo e o que aquilo faz dentro de mim. E aí eu observo dentro de mim aquilo que aquilo fez comigo e eu mudo o mundo fora de novo. E esse constante diálogo dentro e fora, né, foi me dando um conhecimento de mim e do processo também. Como é esse processo com o artista. E eu acredito que o artista, ele tem que se conhecer. Ele tem que saber o que acontece com ele. Não é possível a gente se contentar com um aplauso. Não é possível você se contentar, acho que é isso, um aplauso, acho que define bem, assim. Porque você receber um parabéns por uma coisa que você fala, mas por que não integrou dentro de mim? Entendeu? E aí, o que eu acho bem interessante, é como eu conduzi a minha vida, foi que eu fui percebendo que eu fui começando a extrair de dentro de mim esse processo e fui cada vez integrando mais, até que chegou num ponto onde pessoas começaram a pedir minha orientação sobre isso. E aí aconteceu que foram se aproximando alunos e mais alunos, e aí as pessoas elas querem entender, mas espera aí, parece que a arte que eu faço ela não está fazendo sentido, ou ela está mexendo comigo demais, eu não sei o que eu faço com isso, porque as pessoas continuam me aplaudindo, mas eu estou me sentindo violentado de alguma forma. E aí eu comecei a falar, bom, então peraí, eu acho que eu tenho que organizar esse conhecimento que eu tenho e começar a entregar e a passar para essas pessoas e orientar a fazerem essa trajetória também, né? Porque no final das contas, é assim, a gente tem muita necessidade de transformação, a gente tem muita necessidade que o mundo se transforme. O mundo ele é hostil sim, ele é violento sim, ele é injusto sim, ele é tudo isso, certo? Mas existe uma coisa que é assim, se eu não fizer essa integração dentro de mim, por mais que o mundo se transforme e seja outro mundo, se essa transformação não acontecer dentro, ela vai acabar não acontecendo para mim, porque o meu mundo me inclui, ele sou eu. Então quando as pessoas dizem, você precisa transformar dentro, na verdade é isso. Essa fala ela não é vazia. E aí para isso a gente tem milhares de autores, a gente tem todo um estudo sério sobre arquétipos, a psique, o corpo. Isso tudo é muito físico, é muito biológico, e isso tudo é muito artístico, né? Isso é cheio de cores, isso é cheio de imagens, é cheio de vida, né? A gente conhecer tudo isso e mostrar, colocar isso tudo no mundo, em forma dessa beleza, esses mitos, essa inspiração na verdade mesmo, né? O que é mais interessante, que é o que mais inspira a gente quando a gente vê um grande artista ou quando a gente vê uma pessoa que conseguiu fazer uma coisa muito que aparentemente parece que não é humano, que é justamente, nossa, é um humano que conseguiu fazer aquilo. Isso é muito inspirador, né? E esse humano que consegue fazer aquilo, o ponto mais importante esse humano precisa ficar inteiro, com todos os sentidos, com toda a sua percepção, para que ele possa prosseguir, né? Não é justo uma pessoa fazer aquele papel do circo e morrer no final, né? Como a gente tem artistas e muitos que acabaram morrendo, não dando conta do processo que desencadeou e do processo da própria integração. Então, o meu trabalho, eu posso dizer assim, é sim pela evolução da consciência, assim como o trabalho que eu faço junto com o Gambicula, dessa forma que eu procuro ensinar e dessa forma que eu procuro ser, não é uma coisa separada da outra. Bom, é claro que todo esse processo, essa transformação que eu estava mencionando aqui no começo não é uma coisa simples. Claro, a gente está falando de uma vida, de uma passagem de uma vida. Então, assim, são coisas complexas, que elas estão muito intrínsecas umas nas outras, né? E por que acontece? Na minha passagem, eu tinha essa coisa de, desde criança, gostar muito de desenhar, gostava demais mesmo.
ficava muito encantada quando eu via um desenho, alguma coisa que parecia que a pessoa chegava muito próximo da realidade e eu ficava viajando assim, nossa, como será que eu retrato a realidade exatamente como ela é? Né? E eu ficava viajando assim, do tipo, nossa, eu acho que vou fazer um desenho que como se tivesse, vou fazer assim, até a sombra do meu nariz que eu vejo aqui, no meio que eu consigo ver um pouquinho aqui, no meio do desenho, fazer uns desenhos meio engraçados assim, porque tinha aquele nariz no meio do desenho, nada a ver. E era uma coisa que eu gostava demais, e teve até uma coisa que, olha, que eu lembrei agora aqui enquanto eu tava falando pra você, teve uma passagem que foi assim, eu estudei numa escola, eu estudei na escola Waldorf, né? E era uma escola que a gente ouvia muita biografia de pessoas e de artistas. E minha professora um dia começou a contar a biografia do Michelangelo. E eu fiquei ouvindo aquilo, assim, completamente encantada e fascinada por aquela biografia e aquela história dele. E lá pelas tantas, um dia ela contou uma passagem dele que ele falava assim, era ele e uns amigos, e os amigos falavam assim, ó, vamos fazer o seguinte, quem pintar o quadro mais bonito, eu devia ter uns 13 anos na época, 12, 13 anos. E eu falava assim, os amigos do Michelangelo, né? Quem pintar o quadro mais bonito, tipo, sei lá, paga o jantar, certo? Ou seja, quem pintasse o quadro mais bonito tem que pagar, não ia ganhar nada. Mas, claro que o Michelangelo pintou o quadro mais bonito ainda assim. E na época eu fiquei assim, gente, eu achei muito doida a fidelidade que ele teve com a arte. Ele não se atreveria a fazer uma coisa feia. Aquilo eu fiquei, me deixou muito inspirada e eu passei uns anos ali naquela fase, uns 2 anos, não sei, tipo assim, queria ser ele, entendeu? Era tão forte aquilo pra mim que eu falava, gente, não dá. E aí, bom, enfim, aí ficou aquela passagem, os anos passaram, eu comecei a estudar guitarra, tocar, e aí fui me interessando muito pela música, cada vez mais. E aí acabei fazendo faculdade de música, fui para a Unicamp, passaram uns anos lá, saí da Unicamp e ainda trabalhei bastante com música, viajei, fiz turnê, toquei com artistas, televisão, não sei o que, fiz um tanto de coisas. E tinha uma coisa que não fechava dentro de mim, sabe? Era um negócio, alguma coisa ficava faltando. Por mais que eu estivesse fazendo coisas, entre aspas, que as pessoas poderiam falar, nossa, que sucesso, pra mim não tava bom. Beleza. Aí eu conheci as pessoas que hoje formam o Gambicula, a gente estava fazendo um curso de formação em terapia transpessoal. O primeiro livro que eu li naquela fase, naquele momento, foi um livro chamado O Código do Ser. É um livro do James Hillman que fala sobre o Daimon, Missão de Alma, Semente do Carvalho. Uns nomes, são alguns nomes que são dados dentro da psicologia para falar desse ímpeto, dessa força que a gente sente, essa espécie de chamado, que você tem uma missão, você tem uma tarefa para fazer, né? E aquilo foi forte de ler aquele livro, é um livro muito bom, super recomendo demais. E essa coisa dessa força que ela é capaz de direcionar, colocar toda a sua vida numa direção. E essa percepção, na verdade, é que se você se alinha com isso e você começa a realizar aquilo, o preenchimento que você tem é muito grande, porque você começa a realizar o anseio da sua alma se manifestar. Então, aquilo foi forte naquele momento, eu falei, nossa, parece que por aqui tem uma coisa, eu ainda não entendi exatamente o que era aquilo, mas eu incluí aquilo muito forte na minha jornada a partir de então. E aí, disso surgiu um Gambicula, que é esse projeto que eu acho maravilhoso, e a gente resolveu lá pelas tantas fazer uma cooperativa, né? E uma cooperativa de arte e ter o nosso próprio espaço. Então a gente tinha a banda Gambicula, que eu tocava baixo e toco ainda, né? A banda Gambicula. A gente montou essa cooperativa e a gente resolveu que a gente ia fazer um espaço pra gente poder tocar e se apresentar. Esse espaço, a gente falou, não, a gente precisa fazer um lugar lindo, né? E a gente começou a pintar. A gente falou, vamos pintar o chão, vamos pintar... O Pavitra, que é o presidente, diretor, ele tinha várias ideias de pintura e arte, vamos fazer um negócio completamente além do que a gente imaginava para a época. E aí a gente falou assim, não, a gente vai fazer um lugar que vai ser um espaço exatamente como a gente acha que a gente merece. Porque a gente juntou alguns artistas, a gente tinha músicos ali, pessoas e a gente falava, nossa, a gente não é acostumado com isso, né? A gente é muito acostumado com uma coisa assim,
a gente tem uma coisa, eu sou artista, então eu mereço. Existe isso em algum lugar que não sei porquê. Né? Então tem que fazer pra mim, eu tenho que receber porque eu sou artista, existe isso. E por outro lado, existe uma coisa assim, você nunca recebe uma coisa muito boa. Muito assim, você como um artista que tem que sobreviver e ralar e ganhar aquela vida, toca num barzinho, faz não sei o que, você acaba sempre tendo que se contentar com umas coisas meio mais ou menos. Um som que não fica legal, uma comida não sei como, um cachê sei lá o que. Então, tudo fica assim. A gente fala, não vai rolar mais isso, a gente precisa ter um lugar que nos refira, né? Pra gente justamente poder se inspirar cada vez mais para fazer isso que a gente acha que a gente tem que fazer. Bom, então a gente fez uma maratona e começou a pintar o espaço. E como eu tinha uma coisa, a Caliane desenha, tal, podia, tá. Então eu acabei riscando umas coisas, eu dirigi um pouco e tudo mais, mas não tava um potencial maduro e falando assim, não, realmente isso aqui é uma coisa que eu sou autoridade no assunto. Não tinha isso, né? Tava também, como todo mundo, só tinha um pouco mais o desenho, essas coisas um pouquinho mais na minha mão, né? Então tá bom, a gente fez aquela pintura maravilhosa, foi super rico e tudo mais. E lá pelas tantas, só que foi muito curioso, porque quando eu vi, eu tava pintando um chão enorme, riscando uma pintura gigante. E naquele momento, assim, aquilo foi em 2009, naquele momento eu pensei assim, nossa, o Michelangelo. E aquilo me chamou bastante atenção, porque eu falei assim, meu, será que isso é aquilo se manifestando hoje? Que estava lá desde aquele momento e aquilo como foi forte, porque ele somou muito positivamente num trabalho de missão que a gente estava fazendo, né? Era como como fala isso, aquele potencial lá, o tamanho daquele, sabe aquilo que eu senti que era muito forte, tava fazendo também de algum jeito. Falei, gente, né? Muito louco. Tá bom, eu continuei, a vida continuou, eu continuei fazendo as minhas coisas, dando minha aula de música, e viajando, tocando de vez em quando, tudo não sei o que, tocando no Gambicula e fazendo o projeto. Aí, lá pelas tantas, a vida dando voltas, lá pelas tantas eu acabei indo fazer um projeto de pesquisa aqui em Campinas, no CTI. Era um projeto a ver com música, mas com música para pessoas com deficiência auditiva. E tudo bem, foi pesquisa, foi tal, interessante, tal, recebi uma bolsa, uma boa bolsa, tudo mais na época. E aí, aparentemente, essas coisas que acontecem na vida da gente, né? Aparentemente, do nada, o governo suspendeu as bolsas. Eram várias pessoas que tinham essa mesma bolsa, não era uma coisa só pra mim. E a gente, um projeto que ia durar 3 anos, durou 1 ano e meio e de repente eu me vi na rua, sem trabalho, não tava tocando mais, tinha saído um tanto desse cenário, né, de ficar toca aqui, toca aqui, toca lá, tinha saído das escolas que eu dava aula. Falei, e agora? Aí, nossa, aí foi uma coisa muito tensa, porque é um desafio muito grande, né? Você fala assim, o que eu vou fazer da minha vida? Como que eu vou sobreviver? Aqueles contatos que estavam quentes não estavam tão quentes mais para eu poder voltar, não era tão rápido. E aí eu mandava currículo, as coisas não davam certo, sei lá. Foi um momento que se constelou ali na minha frente. Aí nessa época eu comecei a dar aula de desenho, sabe, essas coisas assim, né? Já tinha feito outra pintura, já tinha inclusive coordenado uma pintura maior lá na sede, no nosso espaço. E aí isso cresceu um tanto nesse tempo que eu tava, né, que a gente foi fazendo um Gambicula, desenvolvi um tanto isso de forma um pouco paralela com a minha profissão, com o meu ganha-pão, mas aí eu comecei a dar aula de desenho, tinha uma aluna. E essa aluna virou pra mim e falou assim, eu vou fazer um evento na minha casa. Você não quer levar uns desenhos seus? Não quer fazer uma pintura lá, ao vivo, sei lá? Eu pensei, será? Eu falei, tá bom, eu vou. E aí foi muito louco, porque eu pensei, gente, ela tá me chamando pra fazer isso. Parecia que era quase a única coisa que acontecia ali naquele meu entorno, naquele momento. E eu fui fazer a pintura, né? Era uma pintura grande, ela tinha 1,70 m por 1 m, se eu não me engano. E eu comecei a pintar, e eu pensei, bom, eu vou pintar
um coração. Pensei no coração porque lá atrás, quando eu tive essa coisa de fazer contato com isso do Daimon que eu estava falando, foi bem forte esse contato que eu fiz, assim, meu, pessoal, com essa coisa da força do coração, né, da coragem, né, desse impulso de vida. Eu estava precisando de impulso de vida ali naquele momento, eu precisava sobreviver, eu precisava fazer uma passagem que eu não sabia muito bem nem qual era. E aí eu resolvi pintar esse coração. Eu fui lá, fiquei 7 horas pintando, praticamente direto, parei um pouquinho, voltava e fiquei lá o evento inteiro. Olha só, eu estando lá, eu vendi um desenho dos que eu tinha levado e aquele coração, tudo que eu pintei nele, então ele era um coração que ele tinha um tanto de rosa, tinha um tanto de dourado, várias borboletas azuis. Eu precisava de um coração do melhor que eu pudesse realizar do meu coração ali, né? Porque eu precisava dele. De uma forma simbólica, mas eu precisava dele. E eu fiz. Então, assim, voltando sobre essa história do ser poético. Depois que eu fiz esse coração, que era cheio de borboletas, e quando você pensa, se a gente pensar um pouco na simbologia das borboletas, as borboletas, elas são um símbolo de transformação e uma transcendência muito grande, né? Quando você pensa que numa vida você nasce com uma forma, você vai para o casulo, você volta para a sombra e você transforma e você transmuta, na verdade, você vira outro ser, né, praticamente, com uma forma completamente fisicamente muito diferente, com um potencial de voar e polinizar, que é uma outra manifestação, é outra coisa, na verdade, né? Então você pensa que você faz um coração, estava cheio daquelas borboletas, e como que isso pode ser romântico ou sei lá, se eu falar simples ou superficial, ou que bonitinho, não é isso, né? A gente é engraçado isso, porque até, claro, que quando eu fiz isso, eu tinha essa, nossa, precisa transformar, ou precisa transmutar, ou vou para um outro lugar, mas assim, tudo bem, precisa, mas é um preço, né? Não é uma coisa fácil mesmo, né? Tipo, tranquila, na verdade, eu quero dizer. Enfim, não foi simples, né? Foi muito turbulento esse começo, né? Assim como eu imagino que também não deva ser simples para uma borboleta entrar naquele casulo e fazer tudo aquilo lá e sair daquele outro jeito. E acho que foram depois, não sei quanto tempo depois disso, uns 3 anos, não sei, para poder realmente a coisa se transformar de uma outra, o potencial começar a ficar à minha disposição mesmo, né? Mas durante esse tempo e toda essa gestação, na verdade, foram muito ricos no sentido de muitos símbolos, muita pintura, acabei pintando coisas muito grandes e cada vez mais esse renascimento, né, e esse Michelangelo, né, ele veio aparecendo como a raiz de uma inspiração muito grande lá atrás na infância, né? E é muito interessante ver e reconhecer que não seria nada diferente disso, que algo que inspiraria e encheria minha vida de cores novamente, né? Porque eu tive que conhecer isso de volta e trazer esse fragmento que tinha ficado perdido lá atrás por alguma razão para cá, né? Para integrar essa pessoa aqui hoje, né? E isso foi... Então assim, olha essa passagem inteira, e eu aqui, enquanto eu conto para vocês, isso eu me emociono, né? Porque é engraçado você lembrar de uma coisa assim, que parece uma trivialidade, ou só uma curiosidade infantil e uma identificação, e de repente, dentro daquela semente, tem um grande potencial de expressão, de vida, de beleza. E eu tô assim, eu me considero como artista no meio de uma trajetória, descobrindo um monte de coisas ainda, como eu acho que deve ser até o final, né? Não acho que isso deve parar, porque a gente está falando de forças que elas têm uma parte que é plástica, estética, pintura, desenho, enfim, sei lá, tem toda essa parte, mas eu estou falando de uma coisa que é
concluir, eu acho que concluir essa obra, fazer essa obra, ela tem a ver com essas forças arquetípicas, com isso que a gente se transforma, com isso que a gente consegue organizar dentro da gente e de repente ser uma inspiração também para outras pessoas, né? Então eu fui vendo tudo isso se construir na minha vida, isso assim, com muitos processos terapêuticos, muita pesquisa mesmo, em estudo, livro, literatura, né? As fontes, elas são muitas, a gente tem muito de onde tirar tudo isso, né? Então, só que o que foi mais interessante, né? Foi que eu percebi que nesse descobrir e redescobrir artista, porque é engraçado, não posso dizer que eu mudei de profissão no sentido, nossa, eu fazia uma coisa nada a ver e aí na verdade eu queria ser artista e eu não era artista não, eu já era artista, eu compunha músicas e componho ainda, tocava, tinha uma vida de artista, mas não estava no lugar exatamente onde eu ia conseguir trazer esse elemento que tem a ver com essa inspiração, que é o que me inspirou, né? E que aí depois seria revertido numa inspiração para outras pessoas também, que foi o que passou a acontecer, né? Então, pessoas começaram a vir até mim e me perguntar sobre isso, me perguntar sobre o processo, querer entender como assim, Kalyani, como que você faz? Mas como que eu não entendo muito bem, assim, tipo, porque a pessoa ela fica querendo, ela vinha atrás de mim para aprender uma coisa de arte. E aí eu falo das coisas de arte, da técnica, da pintura, da tinta, do sei lá o que. Mas, junto com isso, eu falei assim, eu comecei a falar, olha, mas existe essa outra coisa aqui, que olha o que você mexer com essas cores faz com você. Olha como que como são essas nuances. Olha como que isso interage com o seu instinto, né, pessoal. E como que isso tá para a dança das leis que regem a vida e todas essas leis dos arquétipos e tudo mais. E a pessoa, e essas pessoas que se aproximaram de mim, conforme elas foram entendendo isso, o que foi acontecendo também com o trabalho artístico no final. Então a gente foi vendo como uma coisa e outra, elas não são dissociadas mesmo, né? De um tempo pra cá, nos anos pra cá, isso começou a ficar cada vez mais presente, das pessoas me perguntarem tudo isso, né? E eu tenho feito esse processo, né, de orientação e de mentoria e tudo mais, assim como eu continuo fazendo comigo. A música é uma coisa que não tem como eu abandonar e as artes visuais também não tem como eu deixar de lado, porque no final das contas as duas coisas me compõem, né? Só que é uma forma a forma como que eu percebo, que eu melhor expresso isso e que eu consigo comunicar e orientar pessoas nesse momento é através das artes visuais, né? Eu acho muito rico entender como que esses elementos todos a gente integra e fala assim, nossa, no final eu componho uma coisa inteira que sou eu mesma, né? Então é isso, e que bom que você esteve aqui assistindo todo esse conteúdo de autoconhecimento e arte, e é uma discussão que cada vez mais a gente precisa fazer. É nossa responsabilidade enquanto artistas a gente saber o que isso desencadeia na gente, no mundo, né? E interpretar toda essa dança que acontece à nossa volta e devolver isso em forma de reflexão, beleza, estados, né, inspiração. Então é isso, muito obrigada e até a próxima.